Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, aqui de volta mais uma vez, pela bondade e misericórdia de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando o tema acerca da circuncisão e dos alimentos sacrificados a ídolos. Mais uma vez, Paulo respondendo os questionamentos ali da igreja de Corinto. Desta feita, o textuário está registrado no capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 1, que diz: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O Verdade Prática diz: o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então, nesta lição, nós vamos ver, conforme registra Levítico, capítulo 12, verso de 1 a 3, que Deus ordena a circuncisão no Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, Deus ali está falando que a circuncisão que agrada a Deus. Em Jeremias 4:4, a circuncisão deve ser no coração. E Atos 15:29, que a vós que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. E em 1 Coríntios 8:9, que não venhamos escandalizar ninguém. E concluindo, 1 Coríntios 8, verso 4, está registrado lá que só existe um Deus. Então, os três objetivos desta aula de hoje é, primeiro, mostrar a circuncisão no Antigo Testamento, conforme já citamos aí 2 textos. Em segundo lugar, conhecer a circuncisão e o cristianismo. E em terceiro, saber a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos. Então, nós vamos aqui para o texto bíblico que está registrado no capítulo 7, do verso 18 a 19, que diz assim: É alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, nesse primeiro ponto aqui, Paulo está respondendo 2 questões. A primeira era uma questão influenciada ou propagada pelos os irmãos ali de Corinto, judeus, né? Ou chamados judaizantes. Para eles, qualquer pessoa que aderisse ao cristianismo teria que circuncidar, porque o que importava ali era os preceitos da lei. Então, nós vemos aqui essa demanda e, com isso, algumas pessoas estavam confusas, né? Porque Paulo veio pregando Cristo e esse Cristo crucificado, falando, inclusive, da circuncisão do coração, porque a fé, a salvação é mediante a fé e não é mediante a sacrifício. Então, Paulo responde, né, com bastante clareza, e ele vai direto ao ponto quando ele diz, né, é alguém chamado por Cristo ao cristianismo, estando circuncidado, fique circuncidado. Até porque, a partir do momento que você foi circuncidado, não tem como você descircuncidar, né? Porque você ser circuncidado naquela época seria o quê? Você tirar aquela pele do prepúcio lá, né? E isso teria que ser feito com a criança no 8º dia. Houve aí também pessoas que depois se converteram ao judaísmo e se submeteram sendo adulto. Nós temos aí um caso, por exemplo, na Bíblia, que registra que fizeram aquelas pessoas se circuncidar e foi um sofrimento muito grande para eles. Mas aquilo lá teve um propósito de destruição daquela cidade, né? Foi ali na família ali de Jacó. Pois bem, é alguém chamado para a salvação não sendo circuncidado? Permaneça da forma que está. Então, Paulo, ele passa a régua em cima desse tema, né? Ele, logicamente, ele se aprofunda mais um pouco, mas aqui, particularmente, ele encerra neste versículo. E ele encerra dizendo, no versículo 19, a circuncisão é nada,
E a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, quer dizer, nós vemos aí os judaizantes, eles colocando muitos obstáculos na vida daqueles irmãos. E era uma igreja nova, tinha 5 anos de existência. Havia muita meninice, muita imaturidade, havia aquele movimento lá do partidarismo, dos grupos. E aí a outra questão que ele vai estar tratando é concernente o que está aqui do versículo 2 ao 5. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, Paulo ele vai fazer esse questionamento, já entrando na questão das coisas sacrificadas a ídolos, porque o que acontecia lá é o seguinte, tudo que era feito naquela cidade, ele tinha algum envolvimento com os ídolos, né? Por exemplo, matava um boi, ou alguém oferecia um boi, e ele era dividido em 3 partes. Era sacrificado ao ídolo, primeiramente dito, né? O seu sangue ali era derramado em favor ali do Deus, né? Que eles adoravam. Uma parte ficava com o sacerdote, a outra parte ficava com o ofertante e a outra parte geralmente ia para o açougue. E inclusive era vendido muito mais barato do que um animal que era matado exclusivamente para ser vendido no açougue. Então muita gente se aproveitava, né? Era como se fosse uma xepa, né? Vai lá no açougue e compra da carne que foi sacrificada lá ao ídolo porque ela é mais barata. É a melhor carne e ela é mais barata. Mas quando as pessoas começaram a se converter, então surgiu ali a polêmica. Bom, se nós somos cristãos, nós não podemos mais viver dessa forma. Será que isso não vai fazer mal? Será que nós podemos participar dessas coisas aqui? Nós não precisamos ter uma vida separada? Como que eu posso ter uma vida separada que eu sabendo, né, que aquilo que está sendo vendido lá no açougue foi oferecido a ídolo, eu vou lá e como? Então nós vamos ver Paulo dando instrução. Na verdade, ele diz que o ídolo nada é. Não existe isso. Então, por exemplo, o camarada está... Às vezes alguém pode ignorar, mas, por exemplo, o camarada de manhãzinha cedo, andando aí no interior do estado de São Paulo, ou do Nordeste, geralmente na encruzilhada se encontra lá um despacho. Aquilo lá foi oferecido para quem? Para demônios. Tem pessoas que passam bem longe. Dá a volta, porque tem medo. Tem medo. Mas, se a pessoa, ele crê em Deus, ele tem sua vida em Deus, e der vontade de comer aquele frango que foi assado ali, você pode comer. Porque o ídolo nada pode, o demônio não tem poder sobre a sua vida. Tá certo? Então, Paulo estava dizendo mais ou menos isso. Olha, você pode chegar no açougue e não fazer nenhum tipo de pergunta, e você pode comprar do que tiver lá. Você pode chegar num restaurante e pode comer a comida que está no cardápio, ali o prato do dia. Você não precisa saber como ele foi feito, por quem foi feito, e etc e tal. Mas, aí está a questão, mas se alguém chegar e falar para você, olha, essa carne que você está pegando aí, essa carne aí foi oferecida a ídolo, foi oferecida aos demônios. Então, aí você não compra. Você chega no restaurante... Ou, por exemplo, você chega lá no estado da Bahia, vamos dar nome aqui, né? Você chega no estado da Bahia, nós sabemos que lá na Bahia tem um prato lá muito predileto, que é o acarajé. Mas você pode chegar lá e comer um acarajé, por que não? Só que a maneira que aquelas senhoras que preparam aquilo se vestem, elas dão a indicação de ser ali alguém que participa de alguma coisa, ser uma mãe de santo e etc e tal. Tem gente que não come. Então, é uma questão de consciência. Por exemplo, o povo de Israel, eles gostavam do vinho. Tanto é que nós encontramos Paulo orientando, inclusive aos obreiros, que não seja dado
seja muito dado ao vinho. Por quê? Porque era um costume do povo judeu consumir vinho. Só que tudo tem que ser com moderação. E aí Paulo ele vai orientar não só a igreja, mas também orienta Timóteo, dizendo, olha, é bom que você não beba somente água, mas que você faça uso também de um pouco de vinho, por conta das frequentes dores de estômago que você tem. Por quê? Porque o vinho, quando tomado com moderação, ele também funciona como remédio. Tá certo? Então, por exemplo, o irmão é cristão, e nos dias atuais, por exemplo, ele sai da sua casa e entra numa lanchonete ou num bar e chega lá, pede lá um copo de vinho para ele tomar. Então, o problema não está no vinho, mas está nas pessoas que o vê dentro do bar tomando alguma coisa. E isso vai trazer escândalo. Então, Paulo vai arrematar isso de uma outra forma. Ele diz assim, eu tenho na comunidade cristã irmãos que são fracos. Então, por conta desses irmãos, eu não vou comer carne sacrificada a ídolo. Não tem problema nenhum. Certo? Comer uma carne que foi sacrificada a ídolo. Porque o ídolo nada é. É Paulo que está dizendo isso. O ídolo nada é. Então, não tem problema que eu coma o frango lá da encruzilhada, que eu coma... Quantas vezes você vai no restaurante, você não conhece aquelas pessoas, e você compra as coisas e come e acha gostoso. E te fez mal? Por quê? Não faz mal porque toda comida que você vai comer é dever cristão da graça. Se tem algum veneno, se tem alguma coisa no momento que você dá graça a Deus, que você ora por aquele alimento, pela purificação, todo o mal vai sair. Então, é uma lição, inclusive, que Jesus nos deixa. Ele nunca partiu o pão sem primeiro dar graça. Então, deve ser um costume do cristão. Porém, voltando ao quesito do irmão fraco, se o irmão fraco se escandaliza e você sendo mais forte porque você come carne, Paulo está dizendo, então eu não como carne por causa do meu irmão, porque a alma dele é muito mais valiosa do que aquele quilo de carne que eu iria comer. Então, é interessante que eu ajude os meus irmãos mais fracos na fé, para que eles se fortaleçam, porque uma coisa é certa, nós sempre tivemos, e isso a começar lá com Paulo, e sempre teremos, até a volta de Jesus, irmãos fracos na igreja, aqueles irmãos bebê, eles vivem anos na comunidade, dentro da igreja, mas eles nunca desenvolvem, eles nunca crescem, e tudo para eles é escândalo. Então, diante dessa situação, é que Paulo está dizendo que nós temos que nos privar das coisas que são sacrificadas a ídolos. Primeiro, pelo fato de não trazer escândalo para o irmão que é fraco na fé. E segundo, pelo caso de você ser avisado. Então, você chega no açougue e alguém chega, olha, essas material que está vendendo aqui, essas coisas, esses alimentos que estão sendo vendidos aqui, é 100% dedicado a ídolos. O dono disso aqui, ele é assim, 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 assado. Então, você é avisado, você não vai comprar. Mas o contrário disso, Paulo está dizendo, você pode chegar no restaurante, comer o cardápio do dia, você pode chegar no açougue, comprar a melhor carne que você julgar que é melhor para você, certo? Hoje em dia já não dá para dizer, para você comprar uma picanha, aí uma carne de primeira qualidade, vai dar uma mordida profunda dentro do bolso e isso aí vai trazer problema, né? Então, muitas vezes você procura comprar uma carne mais em conta, mais barata, mesmo que seja uma carninha de cozinhar, mas você não vai perguntar a procedência daquela carne, você não vai perguntar para o açougueiro se aquela carne ela passou pelas devidas inspeções, etc. Você chega no açougue, você vai comprar carne, tá certo? Você vai comprar a sua carne, mas se você é avisado, você vai desistir desse negócio, porque você vai estar fazendo isso com a consciência, né? E essa consciência vai trabalhar, porque dentro de nós, né, na própria consciência, o Espírito Santo ele acende a luzinha ali, ele vai te dar o sinal de que você está caminhando por um caminho que vai te trazer um prejuízo. Então você não vai fazer isso. Então Paulo ele está respondendo a pergunta para aqueles irmãos, né, mostrando que as duas coisas, a primeira, nós não somos salvos por meio de circuncisão. Segundo, nós somos salvos
mediante a fé. A partir do momento que cremos e aceitamos Jesus como Salvador, a nossa circuncisão, ela é no coração, porque é dentro do nosso ser é que nós vamos estar trabalhando para que vivamos de acordo com a vontade de Deus e guardando os seus mandamentos. Tá certo? O que os judeus queriam, a princípio, é que eles se tornassem judeus. Agora, eles eram gentios, eram considerados, né, pessoas de segunda categoria, né? Eram um povo que não era bem visto, eram pessoas simples, empregados, escravos, né? Jornaleiros, aquelas pessoas que trabalhavam por dia, e etc e tal. E, de repente, agora chega essa notícia dos irmãos que congregavam na igreja, que para eles poderem obter toda a graça de Deus, eles precisavam seguir os ritos religiosos, né? E nós temos conhecimento que existia naquela época, no mínimo 600, né, mandamentos. Então, se você falhasse num só, no menor que fosse, você estava jogando por terra os restantes tudo. Então, quer dizer, você tinha que começar da estaca zero. Então, Paulo, ele chega defendendo o evangelho mais uma vez. Não, se você foi circuncidado e veio para Jesus, continue como está, até porque não tem como desfazer isso aí. Se você veio para Jesus e não é circuncidado, continue da forma que está. E concernente às coisas sacrificadas aos ídolos, o ídolo nada é. Isso não impede você comer. Porém, por conta dos irmãos mais fracos na fé, para não trazer escândalo, você deve evitar. Tá certo? Você quer tomar um vinho, um suco de uva, você vai lá no mercado, compra e toma em casa, para não chamar atenção e não dar o escândalo. Não que seja pecado, não é pecado. Você tomar um suco de uva ou comprar um vinho de boa procedência e trazer para dentro da sua casa e tomar. Tá certo? O problema está exatamente em você tomar esse vinho lá no lugar desapropriado. Tá certo? Lá no bar, sentado numa mesa ou encostado no balcão junto com outras pessoas que estão ali bebendo. Então, isso vai chamar a atenção. Inclusive, eu acompanhei um caso de um obreiro numa determinada cidade que ele tinha feito uma cirurgia femoral lá, daquela veia femoral, aquela artéria femoral, e, segundo ele, o médico recomendou que ele deveria, vez e outra, tomar um vinho, né, para poder afinar o sangue, etc. e tal. E ele estava sem vinho em casa e ele resolveu ir até um bar que tinha próximo da casa dele. E chegando ali, ele pediu lá um vinho tinto. E nesse momento entra um rapaz que era filho de uma irmã, uma pessoa não crente, mas que conhecia tanto ele, sabia que ele era o obreiro da igreja lá e que a mãe dele congregava lá. Falou: "Ô, irmão, aí, tá dando uma esfriada no calor?" Ele falou: "Não, eu estou tomando isso aqui por isso, isso e isso." Mas não adiantou ele explicar. Não demorou muito, aquela conversa se espalhou. E aí, todo mundo começa a julgar. O resultado, para resumir, ele foi chamado no ministério, foi suspenso das funções ministeriais que ele tinha, porque ele foi surpreendido por alguém no bar tomando ali uma taça de vinho tinto, que, segundo ele, era para poder dar uma afinada, e estava muito calor, e ele tomando aquele vinho que, segundo ele, seria para afinar o sangue. Então, Paulo, ele foi bastante sábio, né, ao afirmar, ao colocar esse ponto, né? Se a pessoa te vê em determinado local, ele vai julgar mal. Ele não vai entrar lá para perguntar: "Irmão, o que você está fazendo aqui?" E ainda que pergunte, você conte a verdade, como aconteceu com esse obreiro, aquela pessoa não vai acreditar e ela vai esparramar, ela vai fazer o fermento. Então, Paulo está dizendo: então, por causa do irmão fraco na fé, você não pode fazer isso. Eu não tomo vinho no boteco, eu não vou comprar carne sacrificada, eu não vou deixar minhas crianças participar do dia de Cosme e Damião para comer aquelas coisas lá, aquelas balas, aquela pipoca, aquelas coisas. Por quê? Porque aquilo foi oferecido a ídolo. Tá certo? E até dentro da cultura evangélica já é proibido em algumas denominações, que crente não pode participar de nada dessas coisas. Então, já
passa a régua ali e pronto. Essa é a tese que se defende. Não pode, pronto. O irmão que faz isso, automaticamente é excluído, como foi aquele irmão obreiro lá. Ele não foi excluído, mas foi disciplinado, perdeu a direção daquela congregação por conta desse fato que aconteceu. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui diante desta lição hoje, trazendo o objetivo principal desse questionamento da igreja ali de Corinto, Paulo respondendo tanto acerca da circuncisão quanto acerca das coisas sacrificadas a ídolos. A verdade é que nós vamos, no decorrer desse estudo, dessa escola bíblica, trabalhando a cada final de semana um tema, para que no final de tudo a gente chegue à compreensão daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido, e assim poder tirar aquilo que está nas arestas, jogar para fora, né, para poder, de uma forma muito mais dinâmica, trabalhar dentro dessa coinonia que é agradar ao Senhor e a todo o corpo de Cristo, não fazendo ninguém sofrer e nem se perder. Porque o Senhor diz que o escândalo vem, né? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, para evitar esse tipo de coisa e não sermos réu no dia da volta do Senhor, então a gente precisa seguir os conselhos de Paulo, no que diz respeito aos nossos irmãos fracos na fé e assumirmos uma postura dentro do corpo de Cristo que não venha trazer escândalo nem para o grego, nem para o judeu e muito menos para o povo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde e, querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus.